Fala galera, eu sou Júlio Renault e esse é o Nerds Amadores, mais uma opinião amadora e hoje vai ser sobre John Wick 4, filme de ação que tá aí quebrando recorde, todo mundo falando. Eu já assisti, acho que muita gente já deu tempo de assistir aí, então vamos falar tudo que eu achei do filme, tá? Lembrando que tem spoiler, eu sempre deixo para gravar uma semana depois que o filme estreia e tal, para dar tempo de muita gente assistir e já falar com spoiler, e aí a gente discutir aí e ver realmente tudo que eu achei, beleza? Antes de tudo, cara, o canal tá começando agora, tô aí lutando aí para começar a crescer na plataforma, então, cara, se você não me segue no Instagram, me segue lá no Instagram também, @nerdsamadores, e aqui, cara, muito importante, curte o vídeo, compartilha, manda aí pros amigos, o que é que você achou do filme, comenta, e se inscreve no canal, beleza? Me ajuda pra caramba e pra você não custa nada. Massa? Cara, vamos lá na sinopse. O filme começa um pouco depois, não sei, não fala também exatamente quanto tempo depois do 3, mas é um pouco depois do 3, porque o 3 ele termina todo machucado depois de cair de um prédio e não morrer. Então ele já tá treinando, já tá melhorando, ele ainda tá com aquele rei lá dos sem tetos, que é o nosso Morfeu. Então ele tá treinando e o filme começa com nessa parte, né? E aí ele vai para sua jornada contra a alta cúpula, que ainda quer pegar ele por ele ter matado um cara dentro do hotel lá no segundo filme. Então, o filme começa exatamente como começa o terceiro, né? Ele fugindo da alta cúpula por isso. E só que a diferença é que ele agora a alta cúpula já perdeu uma vez, né? E agora ele chama um cara, que é o Marquês, um cara francês, que ele agora ele tem todo o poder que a alta cúpula dá a ele para ele caçar o John Wick e conseguir pegar ele, tá? Aí o John Wick vai no deserto, tem umas cenas lá, enfim. E aí o roteiro é simples, é isso. Ele tá tentando se fugir da alta cúpula e esse Marquês começa a contratar pessoas para ir atrás dele e aí se dá o filme. Beleza? Vamos lá. O que é que eu gostei, o que é que eu não gostei? Primeiro, o John Wick é uma franquia que não dá para negar que é uma das maiores franquias dos últimos tempos, e principalmente no cenário de ação, porque conseguiu algo muito interessante. Primeiro, cara, o primeiro filme eu gosto bastante, o universo do filme eu gosto bastante, esse fato de ter uma organização de assassinos, então eles têm suas regras, sua própria moeda, eles têm a alta cúpula que organiza tudo isso, então isso é muito legal, o universo pode ser muito compartilhado, com outros filmes e outras séries, eu acho que eles vão fazer isso. E merece, cara. O universo realmente é muito interessante. Dá pra fazer muita coisa boa com ele. Outra coisa que eu gosto muito é a questão dele ser esse cara fodão, que no primeiro filme foi aquele impacto bem massa, bem legal, do cara que roubou o carro dele. Você fala, cara, você roubou o John Wick e tal. Essa coisa de todo mundo achar que ele é um cara muito foda. Eu acho bem legal, acho uma premissa muito boa. Então, não tem como você não gostar do John Wick, porque realmente é uma coisa bem interessante, simples e legal. O roteiro dos filmes, principalmente o terceiro e o quarto, né? Eu vou falar mais pra frente do que eu acho. Não é o que eu acho de melhor no filme, não é uma coisa tão legal. Mas em termos de ação, de franquia, de construção de universo, acho que eles fizeram perfeitamente bem. E tem muita coisa para explorar aí. Bom, cara, todo mundo fala, então vou falar logo, tirar o elefante da sala, né, digamos assim, que é a questão das cenas de ação. Velho, realmente, não tem o que falar. O filme, ele tem uma proposta de ação que é bem diferente do que a gente viu ultimamente. Ele tem uma parada de uso de arma de fogo com arte marcial, e nesse quarto filme eles elevaram isso. Assim, são perfeitas, sinceramente. As cenas de ação, elas são artísticas. Eles trazem, sabe, um cenário muito bonito, com luzes, com o jeito que a câmera filma, você vê exatamente o que está acontecendo, e é muita gente envolvida, sempre é muita gente envolvida, é muito de capanga, e vem pessoas com arco e flecha, pessoas com espada, pessoas com arma de fogo, e mistura tudo e fica realmente muito bonito. Ele sempre
tá quebrando vidros. Então, assim, esteticamente você fica vidrado na tela, não tem como você não estar ali engajado no filme, porque as cenas de ação são perfeitas, maravilhosas. Com, assim, uma menção honrosa, assim, para duas cenas especificamente que eu gostei muito. Tem muita cena legal, mas uma são no meio dos carros, né? Para quem já assistiu, sabe qual é a cena que eu tô falando, é os carros passando na rua e o John Wick lutando com as pessoas ali e desvia de carro, desvia de moto, atira em alguém, bate em alguém e as pessoas saem. Então, assim, é muito dinâmica, é bem empolgante, você fica realmente muito, muito bem filmado e muito bem feito. E a segunda cena, que pra mim é a melhor cena do filme, é a cena que é logo depois dessa dos carros, que ele chega num apartamento e a câmera fica filmando de cima e você vê os cômodos do apartamento e ele vai passando ali, você tá vendo tudo de cima. Cara, essa cena é sensacional. É um jeito de filmar ação que não lembro de ter visto em outro filme, não sei, não vou aqui me atrever a dizer que é algo inédito, mas com certeza é muito bem feito e chama muita atenção. Ele vai passando pelos cômodos e atirando pessoas e lutando, e você vai vendo que tem pessoas se escondendo em outro cômodo, e aí ele entra e é surpreendido, e aí ele começa a lutar também. Cara, muito, muito, muito legal, muito bem feito. Não tenho o que falar, realmente, das cenas de ação do filme. Mas, cara, só tem isso de bom no filme? Não, tem mais coisa boa no filme. Outra coisa que eu acho legal do filme é que ele é montado como se fosse um videogame. Ele tem primeiro uma cena no deserto, depois ele tem uma cena no Japão, e aí é como se fosse uma fase que ele vai pro Japão, e aí ele passa dessa fase sempre lutando com muita gente, muitos personagens, muitos capangas e tal. E aí acaba a cena do Japão, ele tem que ir para Berlim, e aí mais cena de ação em Berlim, ele tem que fazer uma missão lá e pegar um negócio e tal, beleza? E depois tem a missão em Paris para poder chegar no chefão. É basicamente um videogame. É como se fosse você estivesse jogando ali e é bem parecido porque é um personagem só contra milhares, igual ao videogame. E tem as cutscenes ali que você tem uma interação para explicar um pouco da história e já vai para ação de novo. Então é bem parecido com o videogame e eu achei legal essa montagem e não sei se foi por querer, se foi alguma homenagem a alguma coisa, mas é bem interessante. Outra coisa que eu gosto muito também do filme e na franquia como um todo são personagens coadjuvantes que aparecem que são bem interessantes. Nesse tem o personagem japonês, né? Eu me esqueci o nome do ator agora, mas ele tá em Mortal Kombat, eu acho que ele faz o Scorpion. É um cara famoso, ele é muito famoso, o japonês é muito bom. Tem a filha dele, que é uma personagem bem legal. Eu acho que pode aparecer de novo aí em séries, em outros filmes da franquia, com outros personagens. Ela luta bastante, ela usa arco, flecha. Enfim, é bem legal, bem bacana o personagem. Tem um personagem que é o Ninguém, que ele é um cara meio que caçador de recompensa ali, ele entende o que é a cúpula. E não ficou claro para mim, acho que ele não faz parte dos assassinos da cúpula, mas ele entende, ele sabe o que acontece, ele é meio que um caçador de recompensas. Ele fica ali esperando alguém ser procurado e o valor, ficar num valor que para ele vale a pena, e aí ele vai atrás. Ele tem um cachorro, então a interação dele com o cachorro é bem legal. Gostei muito do personagem. Vou falar um pouquinho do que eu não gostei dele daqui a pouco. E, cara, pra mim, o melhor personagem, obviamente, depois de John Wick, é o Kane, que é o personagem do Ian, né? Que é o chinês, que é muito fera em artes marciais. E ele faz o papel de um cego, que é um antigo amigo do John Wick, mas que a cúpula contrata ele pra ir atrás do John Wick agora, então eles têm que ter esse embate. Cara, é um personagem muito, muito, muito bom. Ele rouba a cena, ele luta muito. Tem várias estratégias por ele ser cego. Obviamente é um pouco mentiroso, porque ele é cego e faz muita coisa, mas você consegue passar por isso, tá? Tirando uma cena que eu vou falar daqui a pouco também. E aí, poxa, ele coloca uns sinais na parede, ele sai colocando assim, e vai passando. Quando alguém passa perto, faz um som e ele sabe onde o cara tá, e aí ele atira. Então isso é bem legal, achei bacana. Gostaria que tivesse usado isso mais,
né, durante o filme. Ele usa isso só em uma cena, mas achei bem bacana. E o personagem é muito bom. Eu acho que dá pra fazer série dele, dá pra fazer filme dele. E eu acho que eles vão fazer, de tão bom que ele é. E cara, o ator é sensacional. Gostei muito desse personagem. Então vamos lá. O que é que eu não gostei do filme? Eu gosto da franquia, eu gosto dos filmes, mas não tanto ao ponto da minha suspensão de descrença ser tão grande assim. Então vamos lá. O roteiro do filme é fraco. Assim como no 3, esse roteiro ele é bem parecido com o 3. A diferença é que agora tem uma cara, que é esse Marquês, mas assim, o roteiro não ajuda, não ajuda. Não é que o roteiro é simples. O roteiro do primeiro filme é simples, mas é bom, né? Esse não é simples só. Esse é fraco, porque ele tá ali só fugindo, 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 fugindo e só. Primeiro, tem muita mentira ao ponto de me lembrar Velozes e Furiosos, tá? Isso desde o outro. Desde que o filme acaba ele caindo de um prédio e não morre, mas ele ficou todo arrebentado, então passa. E ele nesse filme ele é atropelado, sei lá, 8 vezes. Ele ele cai também de lugares muito altos, acho que 2 ou 3 vezes. Então, e ele simplesmente levanta e sai andando. Acho que não precisava, né, disso. Ou dava para ter feito diferente, a gente ter uma coisa mais verdadeira. Mas como eu falei, se você curte o filme por isso, cara, massa vai dentro. E isso me tira um pouco do filme. Principalmente o fato de ter muita gente lutando, atirando e matando pessoas numa multidão no meio da rua, ou dentro de uma balada, ou dentro de um metrô, como acontece no terceiro filme. E as pessoas ao redor estão nem aí, né? E me tira um pouco do filme isso, tá? Tem gente atirando do meu lado e eu tô aqui dançando, não faz sentido. Eles colocam um personagem cego. Uma cena que é um chefão lá de Berlim, com esse ninguém que eu falei, o personagem, o John Wick, e o Kane, que é o cego. E eles têm um dilema, e eles têm que resolver esse dilema, né? E a proposta que eles dão para resolver isso é um jogo de cartas. Só que tem um personagem cego, gente. Cara, como é que o cego tá jogando cartas, sabe? Ele até brinca com isso na hora, mas ele acerta as cartas que estão na mão dele. Não tem como, não tem sentido. Não precisava. Poderia se resolver esse dilema de outra forma, sabe? É só mudar, cara. O cara é cego. Vamos fazer algo que daria pro cego fazer sem ser tão mentiroso, sabe? Um cego joga cartas não faz sentido nenhum. Nenhum. Odiei essa cena. Mas, voltando pro propósito do John Wick, que pra mim é por isso que eu deixei pro final, porque é um spoiler, é que assim, a gente ficou 4 filmes com ele, ele matou todo mundo, ele tá lutando pela vida dele de uma maneira que, cara, eu acho que nunca vi ninguém lutar. Ele mata 430 mil pessoas em cada filme. E chega nesse final do filme, o propósito dele é tão fraco que eu não tô torcendo pra ele mais. Eu já tava torcendo pro Kane, que é o cara que tá lutando contra ele, porque o Kane tem o propósito de salvar a filha, por isso que ele tá lá. Eu falei, cara, se o Kane perder, a filha dele morre. E eu não queria que a filha dele morresse. Então já não tava torcendo pro John Wick. Mas acontece lá, o roteiro faz com que o Kane fique vivo de uma maneira satisfatória, gostei do aquele final. Mas, cara, o John Wick morre. E aí, pra mim, é a pior cagada do filme, porque, cara, se o propósito dele era ficar vivo pra lembrar da esposa, e ele morre, mesmo depois de ter matado o Marquês, mas fica claro que o Marquês não é a alta cúpula, ele não é o chefe da alta cúpula, então, se o John Wick morreu e o Marquês morreu, a alta cúpula venceu. Pra ela não interessava se o Marquês estava vivo ou não, ela queria o John Wick morto. E ele morre. A memória da esposa dele também vai embora, porque o propósito dele não foi alcançado. Então a gente ficou esses filmes inteiros com o John Wick para ele não alcançar o propósito dele, que já era fraco e ficou foi reduzido a nada agora. Ele não fez nada. A alta culpa existe ainda, vai ficar com força porque vai dizer que conseguimos matar o John Wick. Ele não derrubou a alta cúpula, ele não derrubou o sistema que ele praticamente estava lutando contra isso.
E o roteiro decidiu matar o cara para encerrar a franquia sem nenhum sentido, cara. Não vi esse vídeo dele morrer. Por quê? Porque ele caiu de 3 prédios, ele foi atropelado 8 vezes, ele levou tiro, e ele morre com um tiro no ombro, um tiro no braço de raspão e um na cintura. Se, vamos lá, se o propósito dele fosse vingança, e aí ele matou o cara, ele cumpriu o propósito e morresse, eu entendia. Poxa, ele cumpriu o propósito dele e aí não tem mais pra que ele viver, beleza, acaba a franquia aí, ele morrendo. Massa. Mas o propósito dele era ficar vivo, o propósito era ficar vivo para lembrar da esposa. Então ele não conseguiu, cara, isso não me entra na cabeça. Então, cara, por isso eu não gostei do roteiro do filme, principalmente como ele termina. Mas o filme é muito bom, visualmente, tecnicamente, a ação. Eu consigo reconhecer que existe o filme de ação antes de John Wick e depois de John Wick. É um marco na história do cinema, isso é fato. O Keanu Reeves conseguiu de novo, porque ele já tinha feito isso com Matrix. E existe filme de ação antes de Matrix e depois de Matrix. E agora existe antes e depois de John Wick. Acho que isso é um puta acerto, um puta sucesso. Dito isso, a minha nota pro filme é 3 estrelas, tá? De 0 a 5 eu dou 3. O filme é legal, o filme é bom, o filme diverte, mas é um pouco cansativo e o roteiro é muito fraco. Não dá pra gente analisar e falar de filmes que a gente fala de roteiro, de fotografia, de ação, de tudo, e no John Wick a gente simplesmente dizer, ah, é só o filme de ação e deixar pra lá. Não, dava pra fazer melhor. Queria muito que o filme fosse 4, 5 estrelas, mas 3 estrelas pra mim é o filme mais ou menos, porque é muito bom uma coisa e muito ruim outra, e ele ficou aí nessa metade. Beleza? Então, cara, se você gostou, me segue, comenta aí o que, é que você achou do filme, se você gostou, se você pode me xingar, mas com educação, tá? Se você é muito fã do filme. Então, se inscreve no canal, me segue no Instagram, @nerds amadores, que vai ter vídeo aqui toda semana. Beleza? Tchau, tchau.